Olá, tudo bem com você? Professor João Cláudio Rufino por aqui. Estou passando para te lembrar que as inscrições para a comunidade Bíblia Play estão abertas. E você vai aprender de modo muito profundo todo o processo, todo o passo a passo para fazer uma leitura bíblica, articulando texto, contexto e vida, segundo a exegese bíblica, que fica guardada para poucos, exatamente. Além disso, você terá vários bônus, curso de pregadores, curso sobre os dons carismáticos e uma infinidade de temas. Então, para adquirir, clica aqui e vem comigo. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a esse canal que tem como meta apresentar de uma maneira profunda o texto bíblico. E se você busca informação bíblica, contexto cultural, histórico, línguas originais, etc., você está no lugar certo. E o texto que nós vamos estudar hoje é justamente tirado do Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 até o 26. É o texto no qual Jesus fala uma de suas frases mais conhecidas. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. É isso aí que nós vamos estudar. O que significa tudo isso? Antes de nós estudarmos com mais detalhes essa perícope que é maravilhosa, eu quero convidar você para que você possa curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo como é que tem sido para você a experiência de estudar a Bíblia de modo profundo. E por que isso também é importante? Porque ajuda este canal a levar a palavra de Deus para todo mundo, beleza? Além disso, não se esqueça de checar sua inscrição aqui no nosso canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos para a leitura do texto. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Bom, pessoal, o contexto desse texto é mais amplo. Qual é, então, esse contexto que aparece aqui? A fala de Jesus, nesse evangelho que nós estamos estudando, é feita no ambiente de uma das 7 festas ocorridas em Jerusalém, que são citadas dentro da narrativa de João. Trata-se da última Páscoa aqui. Nos versículos do capítulo 12, versículo 12 a 19, Jesus entra triunfante em Jerusalém, montado num jumentinho, e agora, aqui, João, capítulo 12, versículos de 20 a 50, nós temos justamente o momento em que o texto de hoje se situa. E ele traz a aproximação dos gentios e a rejeição do Messias pelos judeus. Desse modo, a presente sessão ela conclui aquela que é a primeira parte importante do Evangelho de João, que narra justamente a respeito da missão de Jesus aos judeus. Exatamente. Porque a partir do versículo 20, o texto fala da chegada desses gregos ou pagãos a essa festa e depois mostra justamente que eles foram até Jesus, sinalizando a Jesus que esta missão, pessoal, está para chegar ao seu fim. Então é muito interessante o texto. E aí João revela que antes que Jesus pudesse alcançar os gentios, ele primeiro
deve morrer. Exatamente isso. Sua hora estava próxima nesse sentido. E isso vai se observar justamente versículos depois, quando o texto de João, no capítulo 13, no versículo 1, vai afirmar que a hora do mestre tinha chegado. E então nós temos a fala de Jesus a esses gregos ou gentios que aparecem na festa da Páscoa. O que era comum naquela época, porque alguns peregrinos faziam questão de ir até Jerusalém, mesmo sem serem judeus, para poder, de alguma maneira, ver todo aquele espetáculo que era essa festa. E aí então o versículo 24 vai trazer Jesus dizendo: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua apenas um grão de trigo. Mas se ele morre, então ele produz muito fruto. Ora, um grão de trigo não tem valor algum, a menos que ele se torne uma outra coisa. Jesus, então, está dizendo que ele está disposto a sofrer pela causa que Deus colocou diante dele. Aí vem então o versículo 25, quando Jesus vai falar justamente que quem se apega à vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida nesse mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Bom, pessoal, aqui é um dado muito interessante. Se as pessoas decidirem que as suas vidas são mais importantes do que a vontade de Deus, então elas perderão o tipo de vida que Deus deseja lhes dar, ou seja, uma vida eterna de relacionamento com Deus. Exatamente. Aí é que vem o grande ponto. Lembre-se de que Jesus aqui ele não está falando para pessoas que fazem parte da fé, embora ele ordene que amem plenamente uns aos outros, ame a ele e ame aos outros, tá bom? Em vez disso aqui, ele está justamente falando sobre pessoas que têm a oportunidade de acreditar, mas que optam por não fazê-lo, porque valorizam as suas vidas, valorizam mais os seus bens, os seus desejos, mais do que valorizam um relacionamento com o Deus vivo. Jesus então pede aqui que as pessoas abram mão de suas vontades, de seus desejos habituais por causa da vontade de Deus. Aqueles que escolheram crer em Jesus receberão então vida para sempre em comunhão com Deus Pai por causa do seu relacionamento com Jesus. Que coisa linda! E aí vem o versículo 26, quando Jesus justamente vai dizer: se alguém quer me servir, siga-me. E ele diz: onde eu estou, estará também o meu servo. E aí ele diz: se alguém me serve, meu Pai o honrará. Aqui, pessoal, Jesus chama os seus seguidores para serem os seus servos, pessoas totalmente devotadas à sua obra. A exigência que o servo aqui esteja onde o Senhor está não significa principalmente sofrimento. Isso aqui é muito importante dizer, embora esse seja o ponto principal desse contexto em particular. Há um tema aqui justamente que vai ser desenvolvido mais tarde dentro da narrativa do Evangelho de João, por exemplo, lá no capítulo 17, nos versículos de 1 a 26. Esse dado é muito importante, pessoal. E aí, os discípulos então são chamados a viverem esse processo de uma entrega radical aqui. E a grande lição que se coloca nesse texto é justamente que se o povo de Deus serve a Cristo, então a sua grandeza se mostrará por meio deles. E por trás dessas promessas de Jesus está inclusive uma comunidade que enfrenta a realidade física da morte pelo martírio.
É importante a gente lembrar disso. O texto do Evangelho de João ele está sendo escrito num momento complexo para os cristãos. E aí ele evoca a palavra de Jesus trazendo esta ideia. E aí, pessoal, muitos dos discípulos estavam passando por problemas de serem perseguidos. E esse texto os fortalece. Essas palavras foram, sem dúvida, muito eloquentes em uma comunidade que estava sofrendo exclusão, estava sofrendo morte por causa da sua fé em Cristo Jesus. E aí, esse texto ressoa como dentro de você? Como é que esse texto fala ao seu coração? Você, como grão de trigo, cai no chão e morre para dar frutos? Ou seja, morre para si mesmo no sentido de viver para Deus? Pensa nisso e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Valeu!